O outono chegou cedo e foi incomumente rigoroso naquele ano. As manhãs ficaram mais frias, e Tião teve que tirar seus velhos macacões quentes e um gorro de lã grosso um mês antes do habitual. Tudo deu errado nesse mundo, até o tempo, resmungou o velho, lançando um olhar descontente para o céu sombrio, envolto em nuvens baixas e escuras. 2 cães malamutes, vestidos com seus luxuosos casacos cinza e branco, rodavam e latiam alegremente à sua frente. Depois de observar os cães por um momento, o homem olhou para o céu mais uma vez, como se esperasse dispersar as nuvens com seu olhar zangado, e entrou na casa. A velha e confiável palafita, feita de enormes toras rachadas pelo tempo, ficava numa pequena clareira. De 3 lados, a floresta amazônica cercava tão de perto que os velhos galhos espalhados das seringueiras repousavam contra as paredes. Da varanda desgastada, uma trilha estreita desaparecia na mata. O dono da palafita tirou sua capa de chuva, pendurou-a num cabideiro e parou em frente a uma pequena bacia. O espelho acima refletia uma cabeça grande com cabelos longos e não cortados e uma barba quase até os ombros, quase completamente grisalha. As feições grandes e marcantes de seu rosto eram bonitas, com uma beleza madura especial e rara que as poucas rugas profundas apenas enfatizavam. Seus olhos, sob sobrancelhas grisalhas que poderiam usar um pouco de aparamento, olhavam com o habitual olhar atento e tenaz. Que homem bonito eu sou, ele riu ironicamente e se virou. Você vai apodrecer aqui sozinho no meio de toda essa tralha, o homem murmurou, olhando ao redor do cômodo familiar. O homem há muito se considerava velho, embora fisicamente pudesse dar uma surra em homens de 40 anos ou até mais jovens. Por vários anos, os vilarejos ao redor lembravam a história de como o caçador Tião sozinho levantou um enorme tronco de árvore que havia caído durante uma tempestade para libertar um homem debaixo dele. Os 4 homens que vieram para ajudar tentaram repetir o feito, mas só esfolaram as mãos e rasgaram suas roupas. Claro, eles não sabiam como os músculos rasgados doíam depois, como suas costas e ombros gemiam do esforço, como suas pernas tremiam depois de suportar uma carga monstruosa, e como era difícil passar pelos aldeões atônitos sem gritar de dor, sem morder o lábio, sem revelar sua condição. Por que Tião teve que fazer aquilo, ele provavelmente não sabia. Teimoso, inflexível, independente desde o nascimento, nem na infância, nem na juventude, nem nos anos maduros, e certamente não agora, na encosta dos anos, Tião Lopes jamais confessou a alguém nem a menor fraqueza, nunca reclamou, nunca pediu nada a ninguém. Ninguém que o conhecia há toda a vida se lembrava dessa cabeça grande e perpetuamente desgrenhada se curvando a qualquer coisa. Naquele dia de outono, perturbado por algum pressentimento, Tião vagou pela palafita, começou a consertar o fogão a lenha enfumaçado, mas o abandonou. Ele se vestiu, pegou seu rifle, saiu para a varanda e assobiou para os cães. Os cães, percebendo que haveria um passeio, ganiram alegremente e se lançaram adiante pelo caminho, empurrando-se e mordiscando-se um ao outro sem gentileza. Onde é que eu vou? Resmungou Tião, pisando habitualmente pelas trilhas da floresta, perceptíveis apenas para ele. De repente, o latido dos cães soou longe à frente. Ele conhecia perfeitamente e captava as menores nuances de suas vozes. Sabia quando estavam levantando e perseguindo uma caça, quando estavam alertando estranhos, quando estavam se preparando para um ataque e quando estavam apenas brincando. Agora, os cães claramente haviam detectado algo que não deveria estar na floresta e estavam chamando por ele para resolver a situação. Tião acelerou o passo e em poucos minutos alcançou uma pequena clareira onde os cães estavam circulando uma enorme castanheira. Com as costas firmemente pressionadas contra o tronco, como se tentasse se misturar a ele, estava um ser humano. Ele olhava assustado para os cães e olhava desamparadamente ao redor da clareira. Tião gritou com os cães e se aproximou. Passando a palma sobre o rosto, ele limpou as gotas de chuva, piscou algumas vezes, olhou de perto e assobiou de surpresa. Em vez de um caçador perdido ou algum homem do vilarejo que de repente decidiu dar um passeio na floresta outonal na chuva, havia uma criança ali. Um menino de cerca de 11 ou 12 anos, não mais velho. Com um olhar atento, Tião imediatamente determinou que o menino era da cidade. A pele branca e pálida, intocada pelo bronzeado, mesmo agora, apenas um mês após o verão quente, imediatamente denunciava como um morador de apartamento. O menino parecia mal, seus jeans rasgados nos joelhos, na estranha moda jovem, eram feitos para se agarrar a cada arbusto, galho e obstáculo. Ele aparentemente havia caído muitas vezes e estava coberto de lama. Seus tênis de cor clara, cobertos com a mesma lama outonal gordurosa, estavam encharcados e causavam agonia ao seu dono.
O menino olhava para Tião se aproximando com não menos horror do que para os cães. Francamente, enorme, alto, coberto com uma barba espessa, vestido num velho uniforme camuflado com uma faca de caça na cintura, Tião poderia assustar qualquer um. Ele parecia mais um ladrão da floresta do que um transeunte pacífico. Calma, não tenha medo de mim, disse Tião, percebendo o medo do garoto, e levantou as mãos. Não se preocupe, está tudo bem. Sou o caçador local, vou te ajudar. Ele tentou dizer algo em resposta, mas apenas um sussurro rouco saiu de sua garganta. Ah, você está congelando completamente, disse Tião ansiosamente, agarrando a mão fria e molhada do menino. Vamos, rápido. Por um tempo, o garoto cambaleou ao lado de Tião, mas a cada passo ele mancava mais e mais. Depois de alguns minutos, o caçador se virou e facilmente pegou o menino nos braços. Quando ele arrastou o menino para sua palafita, o crepúsculo estava caindo. Depois de ajudá-lo a tirar suas roupas e sapatos molhados, Tião o sentou à mesa, mas o menino, completamente exausto, começou a cair, então Tião o moveu para a cama. Assim que sua cabeça tocou o travesseiro quente e macio, o menino caiu num sono profundo, imperturbado por preocupações ou ansiedades. Tal é o dom da juventude. Você fez muita lama, Tião resmungou, pegando os tênis do menino do chão e removendo a jaqueta leve e molhada do cabide. Ele sacudiu a jaqueta levemente para livrá-la da umidade e vários itens caíram dos bolsos rasos. 2 chaves, algumas moedas, um pendrive e um pequeno retângulo de papel embrulhado num saco de celofane. Tião se abaixou, juntou tudo e colocou na mesa. Pelo canto do olho, ele notou uma fotografia embrulhada no filme. Algo nela parecia incomumente familiar e chamou sua atenção. A foto mostrava um homem alto e de ombros largos e um menino um pouco mais baixo que o homem, mas também robusto. Ambos tinham cabelos espessos e despenteados e sorrisos largos. O homem mais velho tinha olhos claros, enquanto os do menino eram escuros. No entanto, eles compartilhavam uma semelhança que os tornava parentes, próximos um do outro. O coração de Tião bateu freneticamente. De repente, imagens do passado, de toda a sua vida, aparentemente esquecidas e enterradas profundamente na memória, surgiram vividamente diante dele. A natureza não havia privado Tião nem de saúde nem de estatura. Desde jovem, ele se destacava entre seus colegas, sobressaindo-se com sua altura, ombros largos e voz retumbante. Era imprudente cruzar o caminho de Tião Lopes, muito menos irritá-lo. Ele era rápido para retaliar, mas, para seu crédito, era justo e perdoava. A única coisa que ele absolutamente não podia tolerar ou perdoar era a crueldade com os animais. Ele era implacável com os torturadores ou donos negligentes de animais. Enquanto ele pessoalmente ensinava a seus colegas como tratar bem os animais, ele inventava métodos educacionais incomuns para adultos. A engenhosidade e habilidade de Tião não conheciam limites. Por exemplo, quando a velha avó Joana açoitou sua velha cabra, ela mais tarde encontrou seu chale favorito, tricotado com a lã da cabra, amarrado ao pescoço do animal. Um vizinho Sovina dos Lopes que deixava seu cão passar fome uma vez descobriu sua geladeira vazia, enquanto cães por toda a vizinhança arrastavam pedaços de carne congelada pelas vielas por dias. E o dono da venda que havia abandonado seus gatinhos recém-nascidos no frio se viu incapaz de sair de casa pela manhã porque a porta estava selada com uma grossa camada de neve. As travessuras de Tião eram o assunto do vilarejo. Alguns riam quietamente, outros expressavam abertamente apoio ao incansável defensor dos direitos dos animais. O próprio justiceiro era frequentemente punido por seu pai por suas façanhas, mas ele parecia ver as punições como um custo de suas nobres atividades. Naquela noite, Tião, com 14 anos, não tinha pressa de voltar para casa depois do treino quando ouviu alguns sons vindos de um beco. Claramente algo estava acontecendo. Ele virou a esquina decisivamente. Sob um lampião que lançava uma luz fraca e irregular, estava uma figura baixa com algo pequeno a seus pés. A poucos passos de distância, 3 meninos que Tião conhecia bem estavam reunidos. Eles eram um trio inseparável de arruaceiros da 6ª série. Ele olhou de perto e de repente percebeu que a figura solitária enfrentando os meninos era uma menina. A menina era baixa e magra, e ao lado dos meninos altos e fortes, ela parecia uma criança pequena. Ela tinha pele escura, tranças finas e pretas saindo debaixo de um lenço amarrado na cabeça e, inexplicavelmente, apesar da lama do outono, ela usava chinelos nos pés.
Em cima, havia algo como um vestido feito de tecido incomumente brilhante, e sobre ele, uma jaqueta que era claramente pequena demais para ela. No geral, ela parecia imprópria, completamente fora de contexto. Tião ficou inicialmente bastante surpreso com esse fato. Ele conhecia todos em seu assentamento, tanto adultos quanto crianças. Então ele percebeu que ela não era local. Ela era uma estranha. Muitas pessoas assim haviam chegado recentemente ao vilarejo. Os pais de Tião diziam que eram refugiados de algum ponto de conflito. O que exatamente era um ponto de conflito, Tião entendia apenas vagamente, mas era evidentemente um lugar ruim, já que pessoas com nada além de pequenos pacotes de trapos e crianças haviam se mudado para cá e se estabelecido em casas há muito abandonadas nas periferias do vilarejo. Ei, você, macaquinha de olhos puxados, não entende nossa língua? Esse é meu cachorrinho, está me ouvindo? Disse um dos meninos. A menina murmurou algo baixinho, palavras que Tião não conseguiu entender. Ela de repente se abaixou e pegou o pequeno cachorrinho malhado, que imediatamente lambeu seu rosto. O que há para conversar com ela? Gritou o segundo membro do grupo. Só precisamos tirar ele dela, é isso. Vamos nos apressar antes que a cola seque, ou o cachorrinho não vai grudar. Vou enfiar essa cola em você, seu monstro. Nenhum solvente vai lavar, Tião prometeu em voz baixa e grave. O efeito excedeu todas as expectativas. Pegos de surpresa, os jovens arroaceiros tentaram se dispersar, mas em vez disso, colidiram uns com os outros e caíram, formando uma pilha de caos no chão. De repente, uma risada clara como um sino soou. Era a menina rindo. Tião olhou para ela, surpreso. Uau, ele pensou. Agora mesmo ela estava quase tremendo de medo e de repente está rindo. Os meninos, tendo finalmente se desvencilhado, fugiram o mais rápido que puderam, gritando algumas palavras afetuosas e não muito literárias atrás deles. Tião se virou para a menina, que continuava segurando o cachorrinho. Pronto, não precisa mais ter medo, ele assegurou graciosamente. Eles não vão chegar perto de você de novo. Obrigada, ela disse baixinho, esticando as palavras ligeiramente. Meu nome é Tião, Tião murmurou. Qual é o seu nome? Yara, a menina disse quietamente. Eles estavam sentados em um velho tronco ao longo da cerca. O cachorrinho resgatado, o culpado do incidente, estava alegremente examinando seus arredores. Tião e sua nova conhecida estavam conversando apaixonadamente. O menino não podia imaginar conversar tão facilmente com uma menina até agora. Colegas de classe e meninas vizinhas eram criaturas sem graça para ele, com nada para discutir. E de repente, ao seu lado, estava uma menina que era muito interessante para ele. Os pais de Yara e outros haviam fugido para o país de Tião para escapar de bandidos que atacavam sua pequena aldeia. Ela falava disso relutantemente e quietamente, como se estivesse ouvindo o som de tiros novamente. Tião, é claro, não entendia nada sobre quem atirou, quem foi atingido ou por quê. Mas ele percebeu o quanto Yara havia suportado, perigos terríveis e mortais que nem todo adulto poderia sobreviver. Ela de repente pareceu para ele como um filhote, tão pequena e indefesa quanto os animais que ele havia resgatado da crueldade humana. Bem, vamos, ele desceu do tronco e, para sua própria diversão, ofereceu sua mão à menina. Mãe, pai, está aí Yara, ele declarou da soleira, olhando nos olhos atônitos de seus pais. Ela precisa ser alimentada e, mãe, temos uma jaqueta para ela? Talvez possamos conseguir algo com Dona Zuleide, ela tem mais do que precisa. Sim, claro, respondeu instantaneamente sua irmã Janaína, 3 anos mais velha e não inferior em caráter e determinação. Pegue uma daquelas. Aparentemente, gatos e cachorros de rua acabaram. Agora nosso benfeitor decidiu ajudar pessoas, a mãe riu suavemente. Yara começou a ir para a escola e frequentemente visitava a casa dos Lopes. Todos se acostumaram com a menina quieta e magra de cabeça preta com olhos escuros aveludados e um sorriso de dentes brancos. Com Janaína, a irmã de Tião, elas se tornaram boas amigas, frequentemente pregando peças em Tião, e não surpreendeu ninguém quando sua amizade de infância se transformou em algo mais. Todo mundo via que o alto e robusto Tião não via ninguém além da baixa e magra como um junco Yara, e ela olhava apenas para seu cavaleiro com amor e admiração. Ah, ele está noivo, e não suspire, é inútil, Janaína declarou, rindo das amigas que olhavam cobiçosamente para seu irmão bonito.
Tião está apaixonado e não precisa de ninguém além de sua amada. Tião terminou a escola, foi para o exército, e Yara esperou, escrevendo-lhe cartas. Quando o jovem retornou ao seu vilarejo, ele marchou passando pela casa de seus pais e rompeu na casa modesta onde a família de Yara vivia. Chega, Yara. Não posso continuar sem você. Arrume suas coisas, ele murmurou, agarrando a menina atordoada e enterrando o rosto em seu cabelo. O casamento de Tião e Yara foi longamente lembrado no vilarejo. Yara estava incomumente bonita em seu vestido branco e etéreo. Tião olhava para ela como se a visse pela primeira vez. Os aldeões vestiram suas melhores roupas, guiados pela regra de que quanto mais brilhante, melhor para as festas. Contra esse fundo colorido, a noiva parecia uma estatueta de porcelana. Tião a admirava, a adorava até o ponto da dor, desejando que todos os convidados fossem embora e o deixassem sozinho com sua maravilhosa esposa. Irei até o fim do mundo com você, ela disse sem hesitação, as palavras perfeitas para aquele momento. Tião estava verdadeiramente feliz com sua pequena princesa, pronto para carregá-la em seus braços sempre, especialmente porque sua esposa não pesava mais que uma criança. Depois do exército, Tião recusou todas as ofertas para continuar seus estudos e foi trabalhar em uma grande serraria. Querido Tião, Yara disse uma vez, colocando uma enorme tigela de açaí na frente de seu marido, você não está em casa com frequência. Não te vejo muito. Tião, ouvindo-a, deu uma grande mordida no pão e respondeu, Yara, tenho que trabalhar enquanto pagam bem. Você e eu precisamos de uma casa grande e espaçosa, porque teremos muitos filhos. 2 meninos e 2 meninas, pelo menos. Você está louco? Ela riu brincalhona, dando um peteleco em sua cabeça. Mas para ter filhos, bem, pelo menos um, você tem que estar em casa de vez em quando. O homem sorriu, largou a colher e agarrou sua esposa em seus braços. O tempo passou. 3 anos voaram sem que se percebesse. Tião e Yara viviam e trabalhavam, riam, sonhavam e se amavam, e o mundo ao seu redor. Quando Tião estava quase certo de que era impossível estar mais contente com a vida, Yara finalmente lhe disse que estava esperando um filho. Durante toda a gravidez de Yara, Tião era superprotetor com ela e o bebê. No final, ele ficou tão ansioso que Yara até começou a ficar irritada. Pare com isso agora, Tião, ela disse com um olhar brincalhão. Você se desgastou e desgastou todos ao seu redor. Chegou ao ponto de seus amigos perguntarem sobre sua saúde, ela riu. Imagine só, não sobre minha saúde, mas a sua. Tião, quem vai dar à luz afinal? Na data prevista, Yara, sentindo contrações, foi levada para o hospital. Ela deitou-se numa maca no carro e Tião sentou-se ao seu lado, segurando sua mão. Finalmente, ela não pôde deixar de rir. Tião, você vai desmaiar no hospital. Yara olhou seriamente para seu marido e disse, chega, espere por mim, ou melhor, espere por nós. Pálido e solene, ele sentou-se na sala de espera, pensando, estou tão feliz com ela, tão feliz, e agora vou ficar ainda mais feliz. Como parece impossível. O crepúsculo se aprofundava fora da janela e os minutos se transformaram em horas. Tião perdeu a noção do tempo, tendo esquecido seu relógio e telefone na confusão. A julgar por suas costas e pernas rígidas, ele estava esperando há muito tempo. De repente, a porta se abriu e um homem de jaleco branco entrou na sala de espera. O homem tinha uma expressão perturbada, evitando os olhos de Tião como se tentasse reunir coragem para falar. Finalmente, ele olhou Tião nos olhos. Tião, ele disse, quebrando o silêncio. De repente, Tião percebeu que este estranho estava prestes a despedaçar seu mundo e suas expectativas alegres. Yara era frágil, tanto por dentro quanto por fora. Talvez seu corpo não pudesse suportar, ainda enfraquecido por uma infância difícil e meio faminta, e o bebê era grande demais para uma mãe tão pequena. Ela morreu de hemorragia interna, mas conseguiu dar à luz, trazendo seu filho ao mundo. Tião, o médico disse gentilmente, tocando o ombro de Tião, você deve ser forte. Você tem um filho agora, um menino bonito e saudável. Ele fica conosco pelo tempo estipulado, vamos observá-lo e então você pode levá-lo para casa. Alguns dias depois, Tião trouxe seu filho para casa. Ele foi recebido por todo o vilarejo. A história de amor de Tião Lopes e Yara era, é claro, bem conhecida por todos.
Sua morte e a viuvez repentina de Tião com um filhinho nos braços foi um choque para todos. Desde o nascimento, Cauã, como Tião nomeou seu filho, era como o filho de todo o vilarejo. No primeiro dia, a casa estava cheia de tantas pessoas querendo ajudar o jovem pai que o bebê, sobrecarregado pela agitação e medo, irrompeu em choros ensurdecedores. Tá bom, chega. A recepção oficial acabou, a irmã de Tião assumiu o controle da situação. Vamos nos virar sozinhos de alguma forma. Janaína, que se casou cedo e já tinha 2 filhos enquanto, como ela dizia, seu irmão estava brincando por aí, tornou-se uma verdadeira salvadora para Tião. Ela ensinou ao jovem pai toda a sabedoria do cuidado infantil. Não balance, ela resmungou para seu irmão enquanto ele tentava acalmar suas mãos trêmulas. O bebê parecia tão frágil e delicado que o homem tinha medo de segurá-lo. Pegue ele assim, Janaína mostrou. Isso mesmo, segure-o firme, mas não force tanto seu braço ou ele vai cair em 5 minutos. Tião aprendeu a alimentar seu filho, enfaixá-lo, vesti-lo e podia andar por horas com o menino nos braços pela casa, cantando canções de ninar, embora fosse ele quem pensava que eram canções de ninar. Janaína dizia que seu canto era mais como o grunhido de um urso e só filhotes de urso podiam dormir com isso. Mas apesar das críticas de sua tia, Cauã ouvia a voz de seu pai com grande prazer e parecia muito satisfeito com esse acompanhamento musical. O jovem pai dominou o banho do bebê e até aprendeu a cortar suas unhas, pelo que recebeu os mais altos elogios de sua irmã. Só uma coisa Tião nunca aprendeu: dar remédio ao seu filho. Aos primeiros sinais de doença, mesmo a mais leve, Tião ficava tão assustado que quase desmaiava e estava pronto para levar seu filho para a cidade por causa de um simples nariz escorrendo. Janaína contava histórias sobre seu irmão e sobrinho para suas conhecidas, apreciando sua surpresa. E sabe, Tião é até melhor que a maioria das mães. Se ele pudesse, amamentaria seu filho, honestamente, ela dizia em voz baixa. No entanto, Janaína estava preocupada com tal autossacrifício desesperado. Tião, pare de brincar de babá. Você precisa trabalhar, ela disse uma vez e, olhando para seu irmão atônito, riu. Porque tenho homens da serraria me perguntando todos os dias quando você vai sair da licença maternidade. Vai ficar tudo bem, ela interrompeu seu protesto enquanto saía. Nada vai acontecer com seu amado Cauã. Eu ainda estou em casa e 3 crianças são quase o mesmo que 2, Janaína terminou com uma risada. Então Tião voltou ao trabalho, feliz por se sentir como um homem novamente. Para dizer a verdade, eles precisavam muito do dinheiro. Mas toda noite ele corria para casa, sentindo muita falta de seu filho. Ele quase corria para casa para ouvir e ver Cauã, para pegá-lo nos braços e girá-lo pela sala, sentindo ficar mais pesado a cada dia. Cauã cresceu saudável, inteligente e tão incansável e inventivo em travessuras quanto seu pai e tia eram na infância. A cada dia ele se parecia mais com sua falecida mãe. A constituição robusta de seu pai e a leveza e flexibilidade de sua mãe se combinavam maravilhosamente nele. Ele se parecia com Tião na expressão facial e nos cabelos crespos e indomáveis, que não podiam ser domados e cresciam a uma velocidade inconcebível. No entanto, era o rosto de Yara, com pele levemente morena, olhos muito escuros emoldurados por cílios grossos e um sorriso brilhante. E a expressão no rosto de Cauã, calma, um pouco pensativa, como se cautelosa, frequentemente lembrava dolorosamente seu pai daquela que há muito deixará. Quando Cauã tinha 10 anos, Tião voltou à ideia de construir uma casa. Yara e eu sempre sonhamos com nossa própria casa, grande e espaçosa, ele disse apaixonadamente para sua irmã e correu para realizar seu sonho. Ele o perseguiu com toda a sua paixão, como fazia com tudo em sua vida. Os vizinhos, impressionados com a escala da construção, diziam perplexos: você está louco, Lopes. Tião, você está maluco, não está? Janaína dizia para seu irmão, claramente alarmada. Por que você precisa de uma casa tão grande? Parece que você está construindo um shopping center. Não tem outro jeito. Uma casa deve ser grande para uma família grande, Tião repetia como um mantra. Como um estádio, sua irmã zombou. Com quem você está planejando morar lá? O vilarejo inteiro? Bem, você vai construir e depois o quê? Vai se revezar morando em um cômodo ou outro? E quem vai limpar todas essas janelas para você? Vai contratar uma equipe de limpadores de janelas. Não estou construindo para mim,
Tião respondeu confiante, ignorando as provocações de Janaína. Cauã vai crescer e ter uma família grande. Entende? Uma grande. E o que te faz pensar que Cauã precisa disso? Que ele vai querer morar aqui? Janaína não estava disposta a pegar leve com seu irmão e fez uma pergunta difícil. Mas Tião era inflexível. Meu filho vai morar aqui, ele declarou enfaticamente. Claro, ele vai te perguntar onde deve morar, Janaína respondeu ironicamente, encerrando a conversa sem sentido. Após 3 anos, a casa estava praticamente completa e rapidamente se tornou um marco do vilarejo. Era de 2 andares, com grandes varandas envidraçadas e janelas amplas, e um telhado coberto com telhas vermelhas. Entre as outras casas, a casa de Tião parecia um pavão entre as galinhas. O homem estava estourando de orgulho e disse ao Cauã de 13 anos, aqui, Cauã, está a nossa casa, nosso ninho familiar. Sabe, antigamente as pessoas viviam em uma casa por gerações. Nasciam nela, morriam, partiam, mas sempre retornavam, não importa o que acontecesse. Isso é o que é família, sabe? Somos nós e nossa casa. Cauã assentiu em concordância com seu pai, já planejando como poderia escapar rapidamente do ninho familiar para se juntar aos amigos que esperavam perto da venda. Tião, eu queria falar com você há muito tempo, Janaína disse uma vez, ouvindo a palestra de seu irmão sobre valores familiares. Você fica dizendo ao Cauã sobre casa, família e tudo mais, mas entre nós, o menino nunca teve realmente uma família. Talvez você devesse pensar nisso, hein? Não se faça de bobo. Quero dizer, não seja tolo, ela exclamou, notando a expressão perplexa de seu irmão. Você é um homem forte e bonito no auge da vida. Você sempre foi popular com as mulheres e agora é um grande partido. No entanto, agora teremos que encontrar uma mulher maluca para concordar em limpar essa máquina. Janaína não resistiu à sua piada favorita sobre a casa. Mas não se preocupe, vou encontrar alguém para você. Você tem muitas admiradoras no vilarejo. Janaína olhou para seu irmão e riu de sua expressão assustada. Tião, sério, você está planejando viver como um solteirão para sempre? Já faz 13 anos desde que Yara morreu. Ela de repente soluçou, mas rapidamente se recompôs, limpando os olhos com raiva e empurrando o ombro do irmão. Escute, Tião. Bem, vamos dizer que você não queria trazer uma madrasta para a vida de Cauã. Tudo bem. Mas agora o quê? Você criou Cauã, está na hora de pensar em você mesmo. Eu pensei nisso, Janaína, Tião disse quietamente. Eu não posso. Não posso, só isso. Mas eu ainda preciso de Yara. Ela e Cauã, e ninguém mais. Bem, e você, irmã? Ele disse com um sorriso. Claro, ela riu. Você precisa de mim para fazer conservas e geleia e costurar os buracos nas suas jaquetas. O tempo passou rapidamente, cada ano mais rápido que o anterior. Tião, ainda solitário apesar dos esforços de sua irmã para casá-lo, vivia com seu filho em sua grande casa nova. À medida que a formatura de Cauã se aproximava, ele ficava mais inquieto. Tião, voltando do trabalho, ficava surpreso ao ver seu filho recusando seus habituais passeios até o rio com os cães ou caminhadas na floresta, que ele sempre amara. Cauã alegava que estava estudando para os exames, sentado em seu quarto no 2º andar. Mas o mais surpreendente e perturbador para Tião era que seu filho começou a fechar sua porta firmemente, como se estivesse se isolando de seu pai, escondendo algo. Janaína, a principal conselheira de Tião em todos os assuntos da vida, deu de ombros. Naquela época, ela já era mãe de 2 filhos adultos que haviam terminado a escola e estudavam na faculdade técnica, e 2 meninas encantadoras que ela havia conseguido dar à luz e criar sem deixar de cuidar de seu irmão e sobrinho. O menino está crescendo em todos os sentidos, disse Janaína, olhando para seu irmão significativamente. Mas ele nunca se fechou antes, Tião disse confuso. Eu nunca entrei em seu quarto sem permissão. Você realmente achou que Cauã ia sentar no seu colo a vida toda e te contar tudo no ouvido? Chega, Tião. O menino cresceu, acostume-se. Você não é mais o centro do mundo dele. Reconfortante, disse Tião pensativamente. Pode apostar, Janaína riu. Cauã passou nos exames do ensino médio e Tião ainda hesitava em falar com seu filho sobre planos. Por algum motivo, ele temia essa conversa.
Parecia-lhe que estava prestes a ouvir algo de Cauã que ele não queria ouvir. Ele continuou adiando e então desapareceu completamente quando Cauã foi para o exército. Pela primeira vez, Tião ficou sem seu filho. A solidão pesava muito sobre ele. As noites se arrastavam insuportavelmente longas, as noites eram preenchidas com memórias menos alegres em vez de sono, e as madrugadas não traziam alívio nem descanso. Você está brincando, Janaína, como sempre, abordou categoricamente a condição de seu irmão. Faça outra coisa além de trabalhar e cuidar da sua casa estúpida. Vá com Raimundo para a floresta caçar ou o que seja, ela disse, referindo-se ao seu marido, um homem magro e inquieto que, apesar de 4 filhos e uma mulher durona, como ele provocava Janaína às vezes, nunca perdeu sua vivacidade e alegria. A caça atraía Tião não para atirar em animais, mas pela alegria de vagar por matagais e moitas, ou sentar-se em um local isolado ouvindo o silêncio. A floresta trazia paz a Tião. Seus pensamentos se tornavam leves e puros, como se toda a desordem tivesse sido lavada. A floresta na área deles era ótima por muitos quilômetros. As castanheiras ficavam retas como flechas, como mastros de navio. Ele podia caminhar por horas no tapete elástico de folhas de pinheiro, inalando o aroma inebriante de pinho e cogumelos, tocando a superfície macia como pele dos troncos onde a casca havia caído. Que tipo de caçador ele é? Raimundo ria quando perguntado sobre suas viagens conjuntas com Tião. Ele sobe em algum lugar e fica lá sentado ouvindo os pássaros. Notícias de Cauã raramente chegavam, muito menos frequentemente do que Tião desejava. Vivo, saudável, servindo, tudo normal, essa era essencialmente a essência. Cauã claramente não mimava seu pai com mensagens longas ou expressões de sentimentos. Tião esperava por seu filho e, à medida que o fim do serviço militar de Cauã se aproximava, sua impaciência crescia. Bem, quando estamos esperando nosso soldado em casa? Quando preparamos a massa para as tortas, Janaína, ocupada na cozinha, não olhou para seu irmão quando perguntou novamente, não ouvindo uma resposta. Eu não sei, veio a resposta. Aparentemente não tão cedo. E o que aconteceu? Janaína deixou de lado a frigideira que estava esfregando e sentou-se ao lado de Tião. Um pequeno papel era visível em suas mãos. Ele chegou, mas está ficando na cidade por enquanto. Ele vai estudar na faculdade técnica. Confusão e ressentimento eram evidentes na voz de Tião, como se ele não fosse um homem grande e grisalho na casa dos 50 anos, mas um garotinho cujo brinquedo havia sido tirado. Bem, e daí? Eu esperei, e daí? Todos nós esperamos. Então vamos esperar. E você vai esperar, você não vai a lugar nenhum. E em geral, Tião, Janaína ficou irritada, controle-se. O menino cresceu, ele tem sua própria vida, interesses e planos, e você está agindo como uma velha galinha. Chega! Seu precioso Cauã não vai a lugar nenhum. Ele vai estudar, conseguir uma profissão e voltar. Janaína sempre encontrava as palavras certas para Tião, e ele se acalmou. Finalmente, 4 anos de estudos de Cauã passaram. Durante esse tempo, ele esteve em casa várias vezes, chegando alegre, saudável e barulhento. Ele abraçava seu pai, beijava sua tia e primas, expressava o quanto sentia falta de casa e de todos os seus parentes, e então partia novamente com sacos cheios de comida caseira. Na última vez, quando seu pai tentou discutir o futuro, Cauã o dispensou. Ah, pai, por que falar disso agora? Eu vou terminar, vou pegar meu diploma e então discutiremos. Ele olharia para seu pai e acrescentaria, como se o consolando, e você mantém a casa em ordem, ou quem sabe, talvez eu traga novos inquilinos para você. E ele piscaria misteriosamente para seu pai. Por fim, Cauã recebeu seu diploma e anunciou seu retorno para casa. Toda a família, Tião, Janaína e sua família, estava ansiosamente esperando por seu filho, sobrinho e primo. Sua impaciência era particularmente forte porque ele não havia estado em casa por meses. Cauã chegou e tudo parecia normal no início, mas Tião sentiu que algo estava errado. Seu filho estava reservado, dizendo pouco, como se deliberadamente se mantivesse tenso. Então, aparentemente percebendo isso, Cauã começou a rir e fazer piadas, mas parecia forçado. Sempre que encontrava o olhar de seu pai, ele ficava em silêncio. Janaína também sentiu essa tensão inexplicável, que se sentava com eles à mesa como um convidado não convidado.
Depois de uma hora, ela se levantou abruptamente. Bem, por que ainda estamos sentados? Vamos para casa. Vamos, Raimundo, levante-se, ela instou seu marido. Meninas, vamos. Raul, onde está seu irmão? Ele se perdeu na mansão do seu tio? Vamos, vamos para casa, todos. Cauã precisa descansar da viagem. Apressando sua grande família, Janaína os levou todos para fora. Ela então retornou ao seu irmão, beijou-o na bochecha e sussurrou fracamente: Boa sorte, por favor, fique calmo. Ela deu uma palmadinha encorajadora no ombro de Tião, interceptou Raimundo quando ele tentou voltar à mesa festiva e fechou a porta atrás de todos eles. Tião e Cauã ficaram sozinhos. Eles sempre se deram bem, mesmo em silêncio, com um senso de compreensão e confiança. Mas agora Tião percebeu com ansiedade e surpresa que era difícil estar perto de seu filho. Ondas de tensão pareciam emanar de Cauã, que claramente estava lutando com uma decisão séria. Seu pai de repente sentiu que o jovem sentado à sua frente, outrora tão querido e amado, havia se tornado um estranho. Bem, filho, Tião pigarreou. Vamos beber ao seu retorno. Cauã girou o copo em suas mãos e o colocou na mesa. Você bebe? Eu não quero, ele disse, olhando para seu pai no rosto. Bem, eu também não estou particularmente ansioso, Tião respondeu, parecendo constrangido e corando. É só tradição beber ao retorno. Estávamos esperando por você há tanto tempo. Eu até esperava que você não viesse sozinho, ele pigarreou desajeitadamente. Talvez você tivesse uma garota, sabe? Sua noiva. A voz de Tião sumiu, mas Cauã continuou olhando para seu pai, não o ajudando a sair da situação desconfortável. Bem, aqui estamos nós esperando por você, Tião repetiu. Eu já falei com meu chefe na serraria, um bom lugar no escritório já foi reservado para você. Mas vou te dizer, mesmo sem a ajuda do meu chefe, há muito trabalho, Cauã. Por que você veio sem suas coisas? Você vai buscá-las mais tarde? Digamos que eu estou aqui pelas minhas coisas agora, Cauã disse por fim, como se tivesse finalmente se decidido. Pai, ele disse, uma palavra que nunca havia usado para se dirigir a Tião antes. E então, como se sentindo sua grosseria, sorriu apologeticamente. Pai, vamos conversar sério, ok? E tente ouvir calmamente. Eu não estou voltando para cá, ele afirmou. O que você quer dizer? Tião perguntou, sua voz abafada. Espere, eu não entendo o que você está dizendo. Eu não vou voltar para cá, Cauã repetiu, enunciando cada palavra claramente. Eu não estou voltando de jeito nenhum. Nunca. Um silêncio pesado caiu sobre a casa, quebrado apenas pelo tic-tac do grande relógio antigo na parede. Espere, eu não entendo. Não consigo pensar direito. Então você não veio para casa? Você só veio para me dizer que nunca mais vai voltar? É isso? Bem, basicamente, sim, Cauã confirmou. Tião olhou para seu filho confuso, então inexplicavelmente agarrou um copo cheio de cachaça da mesa e o virou de uma vez. Você quer abandonar o lugar onde nasceu, onde cresceu, onde foi amado, onde seus avós e sua mãe estão enterrados? Cauã de repente objetou, como se estivesse se defendendo. Pare com isso, pai. Por que você está agindo como um velho toco? Isso é bobagem. Túmulos ancestrais, casa querida, o que mais? Reminiscências sobre as mangueiras sob a janela? Que tipo de conversa é essa? É o século XXI, você não percebe? Todas as oportunidades estão na cidade. Todas as pessoas normais e inteligentes só têm sucesso lá. Aqui no nosso fim de mundo, você só pode contar carapanãs e ficar burro entre os caipiras locais. À medida que Cauã continuava sua ladainha, Tião olhava atentamente para seu filho, como se o visse pela primeira vez. Eu entendo que você não quer esta casa também. Tião sorriu ironicamente assim que seu filho fez uma pausa em seu monólogo acalorado para recuperar o fôlego. Como pode ser, Cauã? Não sonhamos juntos em ter uma casa de família? Não, pai. Eu preciso da casa, Cauã declarou de repente. Eu não entendo, Tião passou a mão sobre os olhos cansadamente. Você não vai morar aqui, mas ainda precisa da casa. O que não tem para entender?
Por que eu tenho que explicar tudo para você como se fosse uma criança? Eu quero vender a casa. Eu preciso de dinheiro, pai. Dinheiro. Eu já encontrei um comprador. Eles estão oferecendo um bom preço se tudo for resolvido rapidamente. Então Cauã parou de falar, encontrando o olhar de Tião. Ah, então é por isso que você está aqui. Para vender a casa. Você precisa de dinheiro. Agora eu vejo, Tião sorriu ironicamente, externamente calmo, mas tremendo por dentro. Diga-me, filho, se não fosse pela casa, você teria vindo aqui de novo? E além disso, onde você me ofereceria para morar? Devo ir para a casa da sua tia? Por que ir para minha tia? Sempre há uma solução. Afinal, você realmente vai ficar aqui toda a sua vida? Você poderia ir para a cidade também. Há muita demanda por motoristas do seu calibre lá, por sinal. E para morar, bem, você poderia alugar um apartamento, Cauã falou, tentando soar confiante e convincente, mas ele parecia perceber o absurdo do que estava sugerindo ao seu pai. Finalmente, ele ficou em silêncio. Então eu vendo a casa, dou todo o dinheiro para você e me mudo para a cidade na minha velhice? Eu, para a cidade? Ele disse isso como se estivesse ouvindo essas palavras loucas pela primeira vez. E me estabeleço em algum lugar, bem, algo será encontrado. E você vai me ajudar, filho, certo? Você não vai deixar um velho caipira burro sozinho na cidade, vai? Tião sorriu ironicamente. Cauã empalideceu. Então fique no seu ninho de clã como uma coruja, gritou ele. Foi você quem sonhou, não eu. Eu tenho sonhado com outra coisa há muito tempo. Todos os meus sonhos estão lá fora, você está ouvindo? E eu preciso de dinheiro para esses sonhos, pai. Você realmente achou que eu voltaria para este fim de mundo? O que eu faria aqui? Cortar árvores toda a minha vida? Tenho vergonha até de trazer minha esposa aqui. Sim, minha esposa. Cauã notou o olhar atônito de seu pai, esticou os lábios num sorriso e assentiu. Imagine, eu me casei e não te contei nada, porque eu não precisava de toda essa bobagem de vilarejo no meu casamento. Você sabe, minhas primas e irmãs em suas melhores roupas de vilarejo, meu querido tio Raimundo que ficaria bêbado em meia hora e começaria a contar histórias de como eu corria sem calças quando criança, e minha tia favorita com suas palhaçadas caipiras, e seu querido chefe da serraria. Você entende? Eu não preciso de nada disso. O discurso exaltado de Cauã foi interrompido quando seu pai de repente se levantou, moveu-se rapidamente em direção a seu filho e lhe deu um tapa forte. Com o golpe, a cabeça de Cauã se inclinou para trás e sua bochecha começou a ficar vermelha rapidamente. Sua tia pode ter palhaçadas caipiras, o pai disse em voz baixa, mas de alguma forma muito assustadora, mas ela criou você como se fosse seu próprio filho depois que sua mãe morreu. Se não fosse por ela, eu não teria conseguido lidar com você. Vá embora, Tião disse com voz abafada. A porta muito se fechará atrás de Cauã, e Tião estava sentado à mesa, incapaz de tirar os olhos do padrão da toalha de mesa. Repetidamente, ele traçava o contorno de uma grande flor vermelha com numerosas curvas. De alguma forma, parecia-lhe que se ele levantasse os olhos daquele estúpido ornamento, o que havia acontecido e o que havia sido dito, que parecia pairar no ar, simplesmente desabaria sobre ele e o esmagaria com seu próprio peso. Quanto tempo havia se passado desde que seu filho partiu, Tião não sabia. O quarto estava gradualmente escurecendo, o crepúsculo rastejando pelas janelas. Você ainda está sentado aqui? Veio um som repentino no silêncio. Ele olhou para cima e não reconheceu imediatamente sua irmã. Teve que se concentrar muito para fazê-lo. Janaína, ele se foi completamente, Tião disse. Ele não precisa de nada aqui, você entende? Nada. E ele não precisa de nós, nem mesmo de mim. Ele só veio para lhe dizer isso. Ela de alguma forma não parecia particularmente surpresa. Tião assentiu incertamente. Ele percebeu que nada e ninguém o faria admitir para sua irmã que Cauã tinha vindo pelo dinheiro, e isso não parecia importante para ele naquele momento. Janaína, minha querida, como pode ser? Tião olhou para sua irmã confuso. Eu estava pronto para dar tudo a ele. Tudo? Você entende? Mas por que ele disse isso sobre mim, sobre todos nós?
Tião não queria repetir as palavras que Cauã havia jogado sobre sua tia e sua família, sobre todas as pessoas que o haviam cercado e amado desde o nascimento. Janaína sentou-se ao lado de seu irmão e suspirou profundamente de uma maneira especial, como mulheres que tinham passado por muito, mas que mantinham suas almas quentes e generosas podiam fazer. Deixe leve suspiro, fica mais leve, como se você fosse um bebê novamente e ao lado da mãe todos os problemas se tornam pequenos e insignificantes como um arranhão nos joelhos. Ela abraçou seu irmão, pressionou sua cabeça cansada contra ela e o sacudiu gentilmente. Oh, Tião, Tião, ela murmurou fracamente. Você colocou todo o seu ser no seu menino. Você não deixou nada para si mesmo, nem uma única gota. Alguns dias depois, Tião foi à serraria e encontrou seu chefe. Após uma troca de saudações, ele perguntou: Escute, você parecia estar procurando um guarda florestal na reserva. Você encontrou um. Do que você está falando, Tião? Onde se pode encontrar um? Ninguém quer isso porque o salário lá não é alto e você tem que ficar na floresta por 11 meses do ano, dos 12. Quem precisa disso? E não é uma boa ideia mandar um estranho para lá. Nossas matas e moitas são como um inferno de lugar, e o território é enorme. De qualquer forma, precisamos de um local que conheça tudo lá, o chefe agitou a mão. Por que você pergunta? Você tem alguém? Sim, eu, Tião olhou para o homem confiante. Eu conheço bem nossa floresta, você sabe. Entendo que provavelmente será necessário estudar, obter certificações. Estou pronto. Diga-me onde e como. Tião, você está falando sério? Havia uma velha cabana lá, não foi demolida ainda? Tião interrompeu, não, ainda está de pé. Para onde ela poderia ir? Desde que o antigo guarda florestal morreu, ela ainda está intocada. Deve ter caído aos pedaços depois de tantos anos, afinal, ninguém mora lá há 5 anos. Bem, não é grande coisa. Minhas mãos crescem do lugar certo. Eu vou consertá-la. Vamos decidir como e o que fazer e me dê os materiais para reparar a cabana. Não seja mão de vaca. Mas alguns dias se passaram. Você está vendendo a casa? Janaína latiu da soleira da porta. Bem, estou. Tião olhou para sua irmã por baixo das sobrancelhas. Que diabos eu preciso dela agora? Esta casa é um monte de problemas além da medida. Estou vivendo aqui como um tolo em 2 andares e fico pensando que deveria contratar uma empregada e um mordomo para não desgastar minhas próprias mãos. Tião, estou falando sério com você. Pare com suas piadas estúpidas e explique tudo direito. É necessário, Janaína. Você entende, é necessário. Cauã tem uma família lá? Ele repetiu diligentemente, não notando o olhar surpreso de sua irmã. Ele provavelmente já tem um filho. Bem, se isso acontecer, ele não deveria ter que viver lá em cantos alugados e trabalhar duro com aqueles malditos empréstimos enquanto eu estou sentado aqui em 10 cômodos sozinho. Ele te magoou, Tião. Ele te magoou terrivelmente. Tião ficou em silêncio e acrescentou amargamente: Eu não sou o primeiro nem o último que teve um filho que não era o que eu queria. E talvez eu seja o errado. Talvez eu esperasse algo errado, fizesse algo errado. Quem sabe, Janaína? Quem sabe? Ele suspirou pesadamente. Eu não preciso mais da casa. E eu não preciso desse dinheiro também. Tudo bem, Janaína continuou olhando preocupada para seu irmão. Você vai vender a casa, dar o dinheiro para Cauã. Mas e você? Para onde você vai na sua velhice? Eu gostaria de saber. Oh, não se preocupe com isso. Eu já aluguei um lugar magnífico em um bairro suburbano ecológico. Belas vistas das janelas, fornecido pelo Estado, tranquilo e vizinhos muito inteligentes, principalmente peludos. Janaína, percebendo que as piadas de seu irmão escondiam confusão e dor, permaneceu pacientemente em silêncio. Janaína, me perdoe, Tião finalmente ficou envergonhado. Eu me empolguei. Mas não se preocupe comigo. Está tudo indo muito bem, realmente. Eu vou morar na nossa reserva. Eu serei um guarda florestal. Estou fazendo a papelada agora mesmo. Entendo, Janaína disse lentamente. Então você decidiu fugir de todos, se enterrar na floresta. É isso?
Ah, Janaína, Tião acenou com a mão. Não é como se eu estivesse indo para o Polo Norte. É apenas a 10 quilômetros daqui. E quanto a fugir, você não pode fugir de si mesmo, ele terminou amargamente. Muitos anos se passaram. Tião continuou a trabalhar como guarda florestal. Ele era responsável por um vasto território coberto de florestas de castanheiras. Havia muito trabalho todos os dias. Ele patrulhava uma grande parte de suas terras, observando os animais, limpando detritos da floresta, arrumando comedouros para invernos famintos e monitorando a extração de animais durante a temporada de caça. Uma dor de cabeça particular para Tião, como para qualquer guarda florestal, eram os caçadores ilegais. Eles tentavam suborná-lo, agradá-lo, até intimidá-lo. No entanto, depois que ele espancou 3 homens fortes armados até os dentes e os marchou a pé até a delegacia de polícia, cada vez menos pessoas na vizinhança queriam se meter com Tião. Os cães se tornaram seus ajudantes. Na lealdade de seus amigos de 4 patas, Tião encontrou verdadeiro consolo. Ele adorava cães. Seus malamutes eram exemplos de beleza, saúde e treinamento. Na pequena área em frente à cabana do guarda florestal, sempre havia 2 ou 3 belos animais cinza-prata. Lá Tião viveu ano após ano, tornando-se o verdadeiro eremita da floresta, tendo enterrado sua dor e solidão junto com ele mesmo nas selvas da floresta. E assim permaneceu até o dia em que ele acidentalmente tropeçou em um menino perdido. Tião olhou pensativamente para a fotografia que havia caído do bolso do hóspede inesperado encontrado na floresta. Aquela foto mostrava ele e seu filho Cauã. Era o dia em que Cauã havia se formado no ensino médio. Tião desviou o olhar para seu reflexo no espelho. De lá, ele viu um homem envelhecido com uma barba exuberante que cobria completamente a metade inferior de seu rosto. O homem suspirou e pela primeira vez em muitos meses puxou um barbeador. O simples procedimento mudou além do reconhecimento. Ele era ele mesmo novamente e imediatamente parecia 20 anos mais jovem. Tião pegou a foto que estava sobre a mesa e olhou para ela novamente. Agora ele se parecia com o homem na foto. E de repente ele notou que o menino na cama estava olhando para ele com olhos arregalados. Seu nome é Tião Lopes? Ele sussurrou. Tião finalmente olhou bem para sua descoberta. O menino era muito magro, pálido, com grandes olhos escuros. Tião tinha certeza de que nunca havia visto, não poderia ter visto essa criança antes. Mas com a mesma certeza, ele sentiu que o conhecia de algum lugar. Algo sutilmente familiar estava em seu rosto, algo terrivelmente familiar, despertando uma doce dor em seu coração. Quem é você, menino? Ele perguntou baixinho, sentando-se em uma cadeira e não tirando os olhos do rosto do menino. Eu sou Raoni, disse o último, e meu sobrenome é o mesmo que o seu. Lopes, ele acrescentou quase num sussurro. Então você é filho do Cauã? Tião disse, sua voz quase calma. Sim, eu sou Raoni Lopes. Seu neto. Raoni nasceu pouco antes de Cauã ter rompido laços com seu pai e se mudado para a cidade. A vida familiar de Cauã estava longe de ser feliz. Por anos, ele e sua esposa ficaram juntos talvez apenas por causa do apartamento comprado com o dinheiro inesperado de seu pai. Quando Cauã recebeu essa soma substancial, seu primeiro impulso foi se reconciliar com seu pai. Você terá tempo, sua esposa declarou quando ele lhe contou sobre isso. Ele provavelmente disse coisas desagradáveis para você também, então deixe que ele venha até você para se desculpar. No entanto, Cauã tentou entrar em contato com seu pai, mas foi informado que Tião não morava mais no vilarejo. Meses se transformaram em anos, e Cauã sempre pensou que poderia esperar, terminar assuntos urgentes e então ir consertar tudo. Raoni cresceu em meio a intermináveis brigas entre seus pais, solitário e sentindo-se indesejado. Ele estava convencido de que estava sozinho no mundo, exceto por seus pais autocentrados, sempre ocupados com suas queixas um contra o outro. Então, um dia, ele viu uma foto de seu jovem pai abraçado por um homem alto, bonito e ligeiramente grisalho. Esse é seu avô, sua mãe respondeu mal-humorada à sua pergunta. Um caipira idiota, e seu pai é igual. Ele deveria ter ficado em seu vilarejo, então eu poderia ter uma vida normal. As reclamações habituais sobre o destino e Cauã se seguiram, mas Raoni já não as ouvia. Ele tem um avô, e ele mora por perto, a apenas 10 quilômetros da cidade. Naquela mesma noite, ele tentou perguntar ao seu pai ligeiramente bêbado sobre seu avô.
Cauã ficou embaraçado. Falar sobre seu pai sempre agitava uma mistura ardente de ansiedade, vergonha e saudade. Para escondê-la, ele disse: esqueça ele. Ele não pensou em mim nenhuma vez em todos esses anos. Eu provavelmente sou culpado também, mas ele também deveria ter. Cauã procurou palavras, passou a mão sobre seus olhos úmidos e acrescentou com raiva: ele sempre foi teimoso como uma mula, assim como você. Sua esposa, habitualmente, alimentou a briga. Não se atreva a falar mal do meu pai, Cauã explodiu. Você está vivendo no apartamento dele, aliás. Raoni, tendo suportado mais uma briga entre seus pais, não aguentou mais e fugiu de casa. Ele tinha algum dinheiro de aniversário guardado. Depois de chegar ao vilarejo certo de ônibus, o menino timidamente perguntou à primeira pessoa que encontrou onde poderia encontrar Tião Lopes. O homem olhou indiferente para o menino e acenou com a mão em direção à floresta. Raoni vagou pela mata por muito tempo, encharcado e congelado, sua cabeça nublando de fome e fadiga. Então um homem alto, de ombros largos e barbudo emergiu da floresta e o tomou em seus braços. Por algum motivo, Raoni imediatamente se sentiu à vontade e calmo. Na manhã seguinte, em vez do homem barbudo, seu avô estava sentado na cadeira, exatamente como Raoni o havia imaginado em seus sonhos. Tião sentou-se ao lado de seu neto e o abraçou, seu braço em volta dos ombros estreitos e magros do menino. O coração do velho guarda florestal batia suave e alegremente. Tudo estava de volta ao normal. Ele tinha alguém para viver novamente.